Dizem que o inferno é quente, né? Eu acho que não é verdade, ó. Nós estamos na Via del Inferno. E tá bem gelado. The strange Italian song. Oi pessoal, estamos em casa ainda, prontos para sair e vamos fazer um giro hoje com vocês um pouquinho diferente, porque como vocês podem ver, tá nevando muito. Estamos quase no final do inverno e isso é um pouco incomum, pelo menos aqui no centro da cidade. O normal mesmo é nevar lá pelas montanhas, no Apennino Bolognês, mas hoje a cidade está linda e vamos lá com a gente conferir tudo isso. Vocês lembram do nosso vídeo nos subterrâneos de Bolonha? Nós andamos embaixo dessa rua. Depois no fim do vídeo nós mostramos aqui essa parte de cima. Hoje ela tá todinha coberta aqui. E olha, essa aqui é uma das praças que a gente mais gosta. Acho que teve algum vídeo que a gente passou por aqui, né? Teve. Num giro número 1, 2, não sei. Depois eu vou caçar aí e jogar nos cartões pra vocês. Essa é a Via Manzoni, que é uma das vias que a gente mais gosta. Ela é muito bonita, tem um museu. Tem um café que nós frequentamos bastante aqui. E ela está num cenário de sonho, gente. Importante, né? Além de você se equipar, colocar, logicamente, jaquetas e roupas que são impermeáveis, incluso os sapatos, os tênis, que a gente pode pisar aqui, molhar, que não tem problema nenhum. Pelo que eu vi no celular, a temperatura gira em torno de menos 4 graus, com sensação de menos 7, menos 8, por aí. Esse aí é um dos tratores que limpam a neve a todo momento para recolher o volume maior. Ali tem um monte, né? Ó, pode filmar ele. A rotina da cidade é toda alterada, logicamente, com um evento desses. Nos pontos de ônibus, nas ruas, em algumas calçadas, a prefeitura e os comerciantes jogam sal para derreter o gelo e também criar um atrito maior. Para evitar queda, né, das pessoas. Sim, sim. Só que quando o volume de neve é tão grande assim, isso não dá conta. Principalmente em uma cidade que não é acostumada a nevar o inverno inteiro, né? Como algumas cidades mais ao norte. Então, às vezes, cria algum tipo de problema e requer um maior cuidado. A prefeitura emite alguns avisos antes desses acontecimentos para que as pessoas não usem os veículos, bicicletas, motos, redobrem a atenção. E algumas escolas também não funcionam hoje por causa do mau tempo. Então assim, a rotina realmente muda, né? Como você mesmo falou. Sim, sim. E aqui, pessoal, nós não mostramos para vocês ainda assim ele em loco, né? Nós vamos fazer um vídeo especial para vocês falando sobre o Nettuno, sobre a reinauguração dele, porque ficou um bom tempo fechado, mas vamos mostrar ele aqui em look inverno, modo inverno, né? Algumas cidades, elas se preocupam tanto com as fontes que elas até cobrem, fecham as fontes durante o inverno. Aqui em Bolonha, como não são todos os dias que nevam, então assim, não teve esse preparo todo, acho que não teve necessidade. Mas logicamente a fonte não está funcionando. Vamos lá dar uma olhadinha, ver como que tá. Ficou até bonito assim, desse jeito, eu gostei. E a fonte do Nettuno, ela foi reinaugurada há pouquíssimo tempo, então ela tá totalmente limpa, nova, reestruturada. Agora eu acho que é um charme a mais essa montanha de neve. A gente percebe nas ruas, principalmente os mais jovens, né? Tudo é uma festa para eles se divertem, brincam. Não estamos falando de crianças, não. Estamos falando de adolescentes, quase quarentões igual eu, assim. Ai, gente, a gente até esquece do frio. É tão lindo aqui e é uma oportunidade única, olha só.
Vocês viram a gente naqueles vídeos de calor intenso aqui em Bolonha, então é inacreditável que agora a gente consiga ter esse clima muito louco aqui. Bom, pessoal, essa é a Piazza Maggiore, que é a principal praça de Bolonha, uma das praças mais famosas da Itália, com a Chiesa di San Petronio. Aqui atrás é a Comune de Bolonha, que é a prefeitura. Era um palácio muito antigo também, né? E hoje é onde está a prefeitura, os órgãos governamentais, tudo aqui. Então aqui é um centro, realmente um centro da cidade, algo importantíssimo. Olha lá, mas essa... dá um tchau. Olha aí, pessoal, a gente estava fazendo um vídeo aqui, a Rai, que é a principal TV, né, aqui da Itália, veio fazer uma entrevista com a gente. Estamos muito chiques. Estamos muito chiques, hein, pessoal? Eles perguntam assim, mas vocês estão gostando? Não dá fastídio, né? Não incomoda? Vocês não se incomodam? A gente não. A gente igual criança, não. Se a gente encontrar o vídeo na internet, depois a gente passa pra vocês. Coloca. Vamos num lugar super especial, a vista maravilhosa de Bolonha. Já faz um tempo que queria mostrar pra vocês um dos nossos giros. Como nós dissemos, aqui é a prefeitura e é um prédio muito grande. E em um dos andares aqui, acho que em 2 andares até, né? Tem uma galeria de arte, museu. Então as obras de arte da prefeitura, né, que pertencem à Comune, estão expostas aqui. Está tendo uma mostra de um artista bolonhês muito importante do século XIX, Luigi Buzzi. E o interessante é que essas mostras de pintores bolonheses a gente consegue ver realmente a cidade em outras épocas. É muito linda essa rua, ela continua sendo um grande ponto comercial de Bolonha e a gente sempre passa por aqui. Vamos depois passar nessa rua e mostrar pro pessoal. Pronto. Fechou. Pra não dizer que você tava mentindo. Vocês vão ver, gente, não sei hoje, essa hora, com essa neve toda, se vai estar todo o comércio, mas é uma rua muito importante aqui. Todos os turistas que vêm a Bolonha passam por essa rua. Essa pintura é de 1865. E aqui no R-Play, pessoal, mais uma outra escadaria aqui, em forma de rampa, né? Nossa, aquela forma que te puxa pra... Ela te puxa pra baixo, ela não ajuda muito. E vamos lá. Acho que muita gente não conhece, não, né? Não. Ela é sempre muito vazia. E tem uma coisa espetacular aqui que nós vamos mostrar pra vocês. Normalmente já é muito bonito aqui, mas com a neve. Agora estamos fazendo uma parada estratégica, vocês vão ver já, para aguentar o frio lá fora. O Sangiovese é um vinho forte aqui da Emília-Romanha, bem característico aqui da nossa região. Um brinde aos nossos inscritos e aos novos inscritos aí que estão chegando. Aqui na Itália é muito comum você parar durante o dia e tomar uma tacinha de vinho. E você não precisa comprar a garrafa inteira. Eles oferecem uma taça, um quarto, meio litro. Não tem desculpa para não tomar um vinho no meio do dia, gente. Esse restaurante tem inúmeros pratos deliciosos, mas eu adoro pasta carbonara. Quem me conhece sabe que eu não como carne vermelha, então eu não tenho problema nenhum. Eu peço sem o guanciale, eles fazem e fica maravilhosa. Bem amarelinha. Si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa, e neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano. Agora saímos ali da Piazza Maggiore, depois de almoçarmos muitíssimo bem. E vamos lá até a Via degli Orefici. E o frio deu uma aumentada, né? Apertou agora. Agora apertou. Nem o vinhozinho
deu uma Deu trégua. conta. Aqui onde nós estamos é um lugar muito frequentado, principalmente à noite, né? As pessoas vêm aqui, tem muitos bares, restaurantes, um lugar muito legal mesmo. E a Elisa olhando o chocolate quente, essas coisas. Calma, Elisa. Ai, tá frio demais. Esta é a via delle Reti. Nós mostramos aí na pintura. Che tu andresti a cercare. Tem muitos cafés, muitos restaurantes. Esse aqui é o Palazzo della Mercanzia, um lugar de extrema importância na história de Bolonha, porque, como o nome diz, aqui eram realizados todos os negócios da cidade. É como se fosse a bolsa de valores, né? Essa aqui é a Piazza Santo Stefano, que essa é a praça mais bonita de Bolonha. Porque também todo um conjunto, né, arquitetônico aqui, não apenas a praça, como essa igreja maravilhosa, que nós gostamos muito. Esse complexo. É um complexo, né? Tudo aqui é muito, muito lindo. O piso da praça mesmo é muito bonito. Hoje, logicamente, a gente não vê nada, mas é um lugar encantador, é mágico mesmo. Bom, estamos ao interno da Sette Chiese, são as 7 igrejas, porque é uma igreja dentro da outra, uma igreja ao lado da outra, um complexo enorme, muito antigo da época medieval. Nós ainda vamos fazer um vídeo especial aqui, porque merece um vídeo só dela. A gente entrou aqui só para mostrar para vocês um dos lugares que a gente mais gosta, tomado de neve, uma beleza única que não é tão fácil assim de ver. E realmente tá um encanto aqui, parece uma coisa de filme, baseado em um livro de Umberto Eco. Podíamos deixar de passar no ponto mais turístico de Bolonha, as 2 torres. E aqui nós encerramos o nosso vídeo e nos vemos no próximo, quem sabe, não sei, embaixo de neve ou não. Tchau, gente, muito obrigada, tchau!